Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Boa noite. Eu falo duas vezes porque a primeira vocês não responderam. Então vamos. Primeira pergunta. Gostaria de uma orientação de prática ou de como proceder sobre a venda de um imóvel herdado de meu pai falecido em 15 de agosto de 2013. Você quer receber a concretização, quer que aconteça a concretização da venda do imóvel. Para receber é preciso primeiro dar. Então, o que é que você está dando para o papai? Você tem visitado os túmulos dele, o jazigo dele? Se ele faleceu em 2013, de lá para cá você tem ido todos os anos visitá-lo? Esse é um ponto importante. E quando visita, você tem providenciado a limpeza e também levado flores? E em casa, ler a Suta para os antepassados, todos os dias sem falta, e pelo menos uma vez ler um período de 21 dias que seja, especialmente para seu pai, ok? Próximo. Masculino, 43 anos, casado. Meu tio de 75 anos tem diabetes e está amputando os membros, pernas e dedos. Como posso ajudá-lo? Dê para ele o livro Nossa Gratidão aos Antepassados, que ali eu explico sobre diabetes. E o detalhe também, o fato de estar amputando o dedo, os pés, membros da perna inferior, significa o quê? Exatamente a explicação que o mestre dá. O solo representa a Deus, a terra representa a Deus, tanto assim que você jogando uma semente na terra, ela vai germinar e vai crescer. Então, Deus, que representa o solo, não está vivificando a parte inferior dessa perna, que representa os nossos antepassados, por isso significa o quê? Que nós estamos sendo displicentes e não estamos dando todo o amor e atenção para os nossos antepassados. Esta é a causa de ter acontecido tudo isso. Então é importante que você leve-o para visitar os túmulos antepassados dele, tanto por parte do pai dele como da mãe dele, e leve flores e providencie a limpeza. Quem escreveu, não sei se... tem 43 anos, então você pode ajudar, você mesmo fazendo a limpeza do túmulo na superfície, e importante que ele presencie isso e saiba, ou então se ele não puder andar, então que ele saiba que você está fazendo essa parte no lugar dele. Então, dê o livro Nossa Gratidão Antepassados para ele, que ele vai entender melhor, ok? Próxima pergunta. Feminino, 62 anos, casada. Tive Covid-19 há 1 ano e ultimamente tenho dores nas costas. Não sei se é o pulmão, principalmente o direito. Faço meditação Shisokan pela manhã e leio Sutra Sagrada para os antepassados. Muito obrigado. Esse problema no pulmão pode estar ligado do lado psicossomático, com relação ao cônjuge, ressentimentos que ficam, ou então com relação, do lado direito, então com relação à mãe ou à sogra, que você guardou certas mágoas, certas tristezas, ou pode até ser uma irmã ou cunhada. Agora, dentro do lado espiritual, se algum antepassado morreu com problema pulmonar, verifique isso por parte, essa pessoa seja por parte do seu pai ou da sua mãe. Descobrindo quem foi, leia a Sutra, especialmente 21 dias para essa pessoa. E essas dores nas costas podem ter a seguinte causa. Quando pequena, sua mãe lhe pedia para ajudá-la, limpar a casa, fazer outro serviço, e você ia reclamando. Porque eu, outra vez, eu queria brincar, não sei o quê, outra vez está pedindo para fazer, e por que não pede para minha irmã, não sei o quê, coisa desse tipo. Outro detalhe, você não sabe falar não quando alguém está numa situação, você não sabe falar não. Então, fica acumulando coisas que alguém lhe pede. Por exemplo, uma filha pede, mãe, pode vir tomar conta, pode levar meu filho para a senhora tomar conta? Mesmo estando atarefada, mesmo não podendo, fala, pode, filho, mas depois fica reclamando, mas por quê? Por que não leva a casa da sogra dela, não sei, por exemplo, ok? Então fica acumulando situações e fica
reprimindo porque não sabe falar não. Então, deixa bem claro, olha, eu não estou podendo porque já tenho um compromisso. Se você puder pedir para a sua sogra, isso era bom. Então, ou seja, não reclame de nada e agradeça de tudo. Agradeça tudo e não reclame de nada. Certo? E o pulmão? Sendo o caso, se você lembra que realmente sabe que guarda certos rancores e ressentimentos do seu marido, 1 quilo de feijão resolve o problema. Desde que você passe grão por grão agradecendo-o todos os dias durante o mês. E agradeça que seja 1 hora, 2 horas por dia. Não precisa ficar parada para agradecer. Andando, dirigindo, vai agradecendo. Tá bom? Feminino, casada. Faço tratamento de câncer de mama metastático em ossos. No caso, está na coluna e bacia. No caso de coluna, isso teria a ver com meus antepassados diretos ou não? Na questão do cônjuge, tenho muitas mágoas e tento perdoar, mas está difícil. Meu pai também, que eu amava muito, faleceu e a gente era muito ligado. Mas devido à sua doença, no final, ele não se lembrava de mim e faleceu achando que eu não estava lá. Gostaria de que me orientasse como proceder. Bom, está difícil perdoar porque você tem em mente a seguinte palavra: eu tenho razão, eu tenho motivo para ficar magoada. Mas você não está vendo a causa de tudo que aconteceu ter se manifestado. Lembrando que quando a pessoa reencarna, ela é regida 50% por karmas de vidas passadas. Dentre esses karmas de vida passada, muita gente só decorou teoricamente aquele esquema, aquele desenho, e não procurou analisar que tipo de karmas que nós trazemos de vidas passadas. Por exemplo, o reencontro com seu esposo. Muitas pessoas guardam sentimento de culpa por não ter sido uma pessoa, um cônjuge que o deixou feliz, ou então deu algum problema, ou causou um problema, e causou um sofrimento para o cônjuge. Esse sentimento de culpa fica no seu inconsciente, não fica no caderninho de Deus. E nas próximas encarnações, a pessoa volta a encontrar com essa pessoa, e como no fundo, lá no fundo, aquele sentimento de culpa está associado à lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e ela não consegue eliminar o remorso, a não ser que pague na mesma moeda. Em outras palavras, aquilo que na prática ocorre, que Edgar Cayce respondeu para uma mulher que teve uma série foi muitas vezes traída pelo marido, e Edgar Cayce disse: por que você o traiu nas outras encarnações muitas vezes? Muitas vezes. Ou seja, plantou coisa boa, colhe coisa boa. Plantou coisa negativa, o sentimento de culpa faz com que ocorra esse processo. Nesse processo não é castigo de Deus. Desse processo da pessoa pagar na mesma moeda, isso está dentro da necessidade de você entender o próximo, entender o outro. Entender teoricamente, já sei que é um karma que está desintegrando, mas você não entendeu, não sentiu. Por isso que, então, aquilo que eu martelo sempre do fato do racismo. A pessoa que é racista, na próxima encarnação, vai nascer na raça que ele discriminou? Com certeza absoluta. Porque para ele entender, vai fazer aquele papel. Ou seja, a vida na Terra é igual um palco teatral. Uma hora o artista interpreta o papel, uma outra hora interpreta outro papel. Então, às vezes, ele precisa interpretar o papel daquela pessoa que foi inimiga dela, para ela sentir o que é passar por aquilo. Okay? Então, esse é um detalhe. E com relação a essa parte da bacia, não é espiritual, é psicossomático, é ressentimento do seu cônjuge. Okay? Então, purificar através da oração do perdão, 30 a 40 vezes por dia, e agradecimentos, 1 hora por dia. E o problema na coluna é antepassado, depende da região da coluna, depende da região da coluna. Se for na região da bacia, da cadeira, não é antepassado, é cônjuge, tá ok? Então, precisa se purificar praticando oração do perdão. Não adianta você se purificar somente na prática da purificação da mente, se você no dia a dia continua ainda guardando, lembrando, ficando com raiva, ódio do seu esposo. Então, é para valer. Parar de pensar nisso, no que aconteceu,
pensando uma eventual coisa que aconteceu na vida passada, diga me perdoe, pensando na vida presente, você diz eu te perdoo. Por isso que eu te perdoo e você me perdoa. Só mecanicamente, sem procurar analisar, sem procurar filosofar, sem procurar entender e sem colocar emoção na oração, não vai surtir efeito, porque aquilo que foi gravado com emoção não vai sair simplesmente com o pensamento. O mestre deixa bem claro. O que você gravou com emoção, sai somente com emoção. Por que só sai com emoção? Porque o que está no pensamento superficial é só o consciente. E o sentimento está onde? Está no corpo astral. E o corpo astral fica onde? Fica no subconsciente, no nosso subconsciente. Por isso que, para gravar no subconsciente, você precisa repetir, repetir, repetir. E para tirar a mágoa que está no subconsciente, da mesma forma tem que repetir, repetir, repetir. Eis a razão por que Cristo respondeu para Pedro. Pedro perguntou, está bom perdoar 7 vezes? Cristo não, perdoar não digo 7, mas 70 vezes 7. Porque Cristo sabia desse processo, dessa forma que você tem que chegar no subconsciente para tirar aquele ressentimento. Ok? Então, perdoar da boca para fora não resolve o problema. Por isso que eu sempre falo dos 1 quilo de feijão, 1 quilo de milho, alguma coisa pequenininha, agradecer para disciplinar essa prática. Se falar, não, eu sei o que eu vou fazer. Então, no primeiro dia você faz 50 vezes. No segundo dia, faz 40. No terceiro dia você vai dando desconto, daqui a pouco está fazendo uma por dia. Não vai surtir efeito nenhum. Okay? Você joga uma gota de detergente, uma travessa enorme, pensa que vai sair toda a gordura, não sai. Joga 2, não saiu. Joga 3, não saiu. Joga 30, não saiu. Joga 50, não saiu. Joga 500, uma hora sai. Mas tudo isso depende do sentimento de dedicação e da seriedade em praticar. Ok? Próximo. Feminino, 71 anos, viúva. Contraiu uma bactéria ou micobactéria, possivelmente em uma cirurgia. Já fiz muitos exames e continuo fazendo para identificação e posterior tratamento. Peço que me oriente, por favor, pois isso já se arrasta há meses. Muito obrigado. Essa pergunta está incompleta, por isso que é bom detalhar pelo menos qual a região do corpo que está manifestando essa infecção. Importante porque, dependendo da região do corpo, está associada a alguma coisa, alguma situação, ok? Mas uma coisa é certa, para ser vítima de uma bactéria, do micobactéria, é sinal que não está em harmonia, está guardando ressentimento. Ou seja, a revelação divina da grande harmonia está muito clara. Se for vítima de algo atingido por micróbios, bactéria, vírus, é sinal que não está em harmonia com tudo e com todos. Se estiver em harmonia, todas as pessoas sendo amigas, nada vai te causar dano. Se tiver inimigo, então alguma coisa vai te causar dano. Não é o próprio inimigo, mas vem em forma de um inimigo, vem uma bactéria, vírus, ou seja, você faz com que aquele soldadinho que tem que defender o seu organismo, ele deixa de defender, por causa desse atrito que está tendo, dessa mágoa, ressentimento que você guarda. Então, o caminho o caminho é perdoar para que você esteja bem protegida. Estando em harmonia, então nada vai te causar dano. Você pode sofrer ferimentos quando é atingido por inimigo, mas amigo não causa dano nenhum. Ok? Então, procure lembrar com quem foi, e oração do perdão várias vezes por dia, mínimo 30 vezes por dia. E, sendo mágoa do seu cônjuge, você mencionou que é viúva, né? Então, com certeza, sempre guarda alguma coisa, mesmo que diga, não guardo nada, isso não é verdade. Quem não conhece como que fica, como é que está aquilo no porão chamado inconsciente, fala que não guarda mágoa, que já esqueceu. Tipo de pensamento que pensa que a mente é o consciente é a mente total. Não, a mente superficial, que é o consciente, é uma pequenina parte da mente do todo. Ou seja, né, é só 5%, e os outros 95%. Quando você pensa, eu não tenho mágoa, você está consultando apenas 5%, e está esquecendo dos outros 95%. Próximo. Masculino, 39 anos, solteiro.
Recentemente trabalhei de ajudante em uma construção de uma casa e, puxando os materiais pela corda de cima da laje, senti uma fisgada no meio do peito, tipo abrindo o peito. Fui ao médico, tomei todos os remédios receitados, mas ainda assim continua a dor. Um médico disse que poderia ter ficado com costocondrite. Queria uma orientação. Se esse trabalho que você fez causasse esse problema, todos os ajudantes teriam esse problema. Não é verdade? Se esse fato de você puxar materiais com a corda para cima da laje, eu já fiz isso. Algumas vezes com ajudante fiz isso, mas não tive esse problema. E muita gente que eu vejo todo dia até perto da minha casa, o pessoal está demolindo lá, está lá o pessoal demolindo, puxando coisa e não estão com esse problema. Mas isso aconteceu, o fato de dar uma fisgada no peito, você guarda ressentimento de um amigo, de uma pessoa muito querida, que foi seu amigo, mas que você se distanciou por alguma mágoa, ressentimento que ficou. Então, perdoa essa pessoa todos os dias, praticando a oração do perdão, 30 a 40 vezes por dia, durante um mês. No 31º dia, depois de 30 dias, entre em contato com esse amigo e, pessoalmente, se possível, peça perdão. Mesmo que você tenha 500% de razão, harmonize-se com ele, que no mesmo instante essa dor vai desaparecer. Próximo. Feminino, 57 anos, casada. Há 1 ano tenho dores constantes na lombar. O que posso fazer para melhorar? Lições para o cotidiano, feijão, para o maridão e oração do perdão para ele, tá bom? 1 quilo de feijão, passe grão por grão, agradecendo e pelo menos 30 a 40 vezes por dia oração do perdão. Não é só praticar por praticar. Se você não desenvolver o sentimento de gratidão, não procurar lembrar tantas coisas boas para dizer muito obrigado, 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 a dor não vai desaparecer. Não é somente por falar. Se for por falar, você põe um gravador e deixa o gravador falando. Ou se então você ensina um papagaio a falar, isso não vai resolver. Então, é você tem que ir praticando, até sentir a gratidão pelo seu marido. E quando começar a sentir isso no mês, você praticando oração do perdão 30 a 40 vezes por dia e agradecendo em outro horário 1 hora por dia, vai começar a desenvolver esse sentimento de gratidão e você vai passar a vê-lo com muito mais alegria e ele também vai captar a oração que você está fazendo e, consequentemente, o comportamento dele com você vai mudar também. Tá? Mas se você mentalmente ficar toda hora criticando, julgando e censurando, mesmo que ele não esteja ouvindo, mas pela vibração mental ele vai alcançar essas ondas de ressentimentos e vai captar e vai virar a cara para você, vai ficar com cara feia, mal-humorado, tudo isso. Aí você fala, e você tem que aguentar essa cara. Mude o seu modo de pensar, de ver o seu marido, que ele vai mudar a cara para você também. Ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. Você já se perguntou como a oração pode transformar sua vida? O que a palavra oração significa para você? Mas afinal, o que é orar? E por que as orações que faço não se realizam? Há algum motivo para eu continuar orando se na minha vida nada dá certo? A verdadeira oração não é aquela que se realiza de modo formal. São os pensamentos que mantemos nas profundezas da nossa mente durante as 24 horas do dia. Venha conhecer e sentir o poder da oração ao participar do Seminário Geral de Treinamento Espiritual, Seminário de Orações, nos dias 2 a 5 de novembro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonei de Biúna, São Paulo. Aproveite a oportunidade para manifestar amor e gratidão, participando também presencialmente da cerimônia especial de finados no dia 2 de novembro. Para maiores informações e reservas, entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br, pelo site sni.org.br/seminários ou pelo WhatsApp DDD 11, telefone 5014-2217. Muito obrigado.
A maior parte dos seres humanos vai passar pela experiência de perder um ente querido, alguém que goste e admire muito. E pode ser que nesse momento surjam alguns questionamentos. Por que isso ocorre? Por que Deus criou tamanha tristeza para a vida do ser humano? O pensamento de que a morte do corpo seja a morte do homem faz com que o sofrimento e a tristeza assolem o seu coração. Aqui, na Seichonoye, aprende-se que a vida é eterna e que aqueles que se amam sempre vão se encontrar. E esse encontro acontece nos momentos de oração, como a cerimônia especial de finados no dia 2 de novembro. Reserve essa data e venha oferecer suas orações. Para saber como acompanhar a cerimônia de modo presencial ou online e adquirir seus registros espirituais, entre em contato pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou pelo WhatsApp DDD 11 50 14 2246. Muito obrigado! Então, vamos aos abraços tradicionais. Praia Grande, São Paulo, Raposos, Minas Gerais, Itatiba, São Paulo, Vacaria, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Aracaju, Manaus, Zanim, Vanderlei, Ilca, Sorocaba, Santos, Regional Interlagos, Uruguaiana, Rafael, Mildinho. Mildinho é apelido dele, que ele tem 1,90 m e pouco. Assim. Rubem, Júlio e Miriam, Portugal e Estados Unidos. Um abraço para todos. Na Verdade da Vida 37, 2 de fevereiro. Aí diz, dá para ler lá? Como é bom viver amando a todas as coisas. Quando vocês lerem texto assim, dá uma ênfase, dá uma vida no texto, ok? Não somente como se fosse ler um já, como é bom viver amando todas as coisas. Só o coração de quem ama é amado. O coração que ama a flor é amado pela flor. O coração que tem carinho pela flor é consolado pela flor. A esposa que ama o marido é amada pelo marido, e o marido que ama a esposa é amado pela esposa. Os pais que amam os filhos são amados pelos filhos, e o filho que ama os pais é amado pelos pais. Este é um lugar onde tudo está de acordo com a nossa mente. De acordo com a nossa mente. Isso manifesta como projeção, ou seja, entendendo que nós estamos sempre diante de um espelho. Ou seja, quando fala que Bodhisattva reflete os sons do mundo, está se referindo àquilo que nossa mente está, nós estamos com aquele pensamento e sentimento, e aparece algo, situação que mostra como que nós estamos diante da situação. Então, no caso, por exemplo, o casal que fica preocupado porque o filho está doente, está mostrando que se ele está doente porque vocês estão em conflito, desarmonia, ressentimento, estão guardando ressentimento um do outro, por isso que o filho está doente. E, continuando, quando sentimos raiva do marido, da esposa, do filho, do pai, etc., nesses momentos eles nos parecem detestáveis. Acho que todo mundo sabe daquela experiência que o senhor Emoto fez, colocando várias garrafinhas de água, e em cada garrafa ele emitiu um pensamento. Na garrafinha que ele falou, tenho ódio de você. Quando foi ver, a molécula formou um desenho muito esquisito, agressivo. Aquela garrafinha que ele falou, tenho pena de você, a molécula apareceu de uma figura muito triste. E aquela garrafinha que ele orou, apareceu um heptágono, uma figura com 5 pontas, todas bem harmoniosas, como mostrando essa vibração é harmonia, então as moléculas se reuniram de forma bem harmoniosa. Continuando, se ela nos é desagradável, é porque nosso sentimento de raiva se reflete nelas. E não somente em objetos, em objetos também reflete isso, tá ok? Em objetos também. Então, objeto, flores, qualquer coisa, ela manifesta o nosso sentimento. Então, se vocês cuidam de uma flor com carinho, conversando, até colocando uma música agradável, não aquelas
aquela música chata, não, que você nem você gosta. Você vai ver que ela cresce de uma forma harmoniosa e vigorosa. E objetos também. Se você tem um objeto que de repente está sempre dando problema, é que a sua vibração não estava sendo agradável, não está sendo de gratidão e harmoniosa com esse objeto. Ok? Eu lembro de uma pessoa muito próxima de mim, ele tinha um carro, e esse carro sempre reclamando do carro. Aí ele vendeu esse carro. Era uma Belina. Um ano depois ele voltou na agência que ele tinha vendido, o carro estava lá. Aí ele falou para o dono, esse carro é tão ruim que você nem consegue vender. Ele falou, ao contrário, é o melhor carro que eu tenho, então eu estou usando para mim. Então, como essa pessoa reclamava, o carro sempre dava problema. Quando foi para no outro dono, que tinha gratidão, o carro não dava problema nenhum. Ele falou, não dá problema nenhum. E tudo é questão da projeção da mente, como que você trata, ela vai te refletir. Okay? A fisionomia dele, se ela nos é desagradável, porque o nosso sentimento de raiva se reflete nela. A fisionomia deles não é culpada. A consolação, só o coração que consola pode experimentá-la. O próximo apresenta-se de acordo com a nossa mente. A isso Lipps chamou de projeção dos sentimentos, e Sakyamuni disse a esse respeito. Os três mundos são manifestações da mente. E realmente, não somente nesses detalhes, gente, não é somente esse detalhe. Empreendimentos, negócio, qualquer coisa que você está fazendo. Comida, por exemplo, vai lá na cozinha, começa a fazer com aquele sentimento de raiva, é leite que azeda, comida que fica salgada ou queima, acontece isso. Pode reparar. Quando você está irritado, nervoso, a comida estraga, azeda, passa do ponto, alguma coisa acontece. Mas se você está com alegria total harmonia, não acontece essas coisas. O leite não derrama, não cai coisa, não quebra nada, né? Quando você está em conflito, as coisas começam a se destruir. Então, lembra da mulher do Panamá? Que eu falei para agradecer. E só uma vez que ela praticou o agradecimento, já deu uma mudança muito grande do relacionamento dela com o marido. E ela praticando para o marido não estava em casa. Na hora, 5 minutos depois, o marido ligou, já ligando com amor, com carinho, dizendo, olha, daqui 5 minutos estou chegando em casa. Nunca ele fez isso. Só fez quando ela parou de reclamar do marido e começou a agradecê-lo. E no dia seguinte, aí outra atitude do marido que mudou totalmente a forma do casal. Ela estava para ir para Seichonoye, ele, onde você vai? Eu vou no Seichonoye, então vou tomar banho e vou te levar. E levou realmente, falou, não, primeiro vou te levar, veja que a atenção dele ficou tão diferente, que ele falou, não, primeiro eu vou te levar, depois eu tomo banho para você não se atrasar. Coisa que ele nunca fez. Nunca fez isso, nem passou na cabeça dele fazer isso. Então mudou, quando ela parou de criticá-lo, ele mudou de pensamento. Dia 3 de fevereiro, nada nos causa alegria do que o fato de tornarem-se amigos e os que estavam em conflito. Jesus disse que que causa mais alegria o retorno de uma ovelha desgarrada do que a presença de 99 que não se desgarraram. Nada nos traz tanta satisfação como a alegria, como a reconciliação. Agora vamos voltar ao tempo, hein? Okay? Há casos de desarmonia que ocorreram porque a pessoa estava irritada e descarregou a raiva na primeira pessoa que apareceu em sua frente. Já acontece. A pessoa está irritada com uma coisa, quem paga o pato é o outro que apareceu na frente dela. Então, estou lembrando o caso que aconteceu na empresa que eu trabalhei em 1969. 2 chefes de setores discutiram. E um amigo presenciou e falou, olha, tem um pouco de paciência com o fulano, que ele está sofrendo diariamente com o problema da filha que é excepcional. Está passando por momentos difíceis. Aí essa pessoa, primeiramente, se arrependeu e se colocou no lugar do outro. Aí foi lá pedir perdão. Então foi muito bonito esse gesto dele se colocar no outro, ao invés de falar, esse é problema dele. Ele falou, não. Ele se colocou no lugar da pessoa que estava sofrendo e foi lá pedir perdão. E se harmonizaram. E era um problema muito delicado que a filha estava passando. Eu lembro, uma vez estava na casa dos meus pais, aí estava para ir embora, e estava à noite, aí havia carros dos 2 lados estacionados, e um carro
vinha, era duas mãos, e o outro vinha, eu estava indo, eu estava voltando. E um falou de uma forma bem rude, vai afastando, vai afastando. O outro, bom, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. E o outro recuou. Na hora que recuou, passaram do lado, um do lado do outro, esse que gritou, só faltou ajoelhar no pé do outro. Falou, me perdoa, era você, me perdoa. Acho que era chefe dele, alguma coisa assim. Para a forma como ele falou, me perdoa, não sabia que era você, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Então, ele foi arrogante, mas não sabia, porque estava escuro, não sabia quem que estava dentro do carro. Quando passou do lado, falou, meu Deus do céu, que burrada que eu fiz, né? E agora eu falei para voltar um pouquinho. Quem é casado deve lembrar de alguns fatos que ocorreram na época anterior ao casamento. Aí, você que é homem, discutiu com a namorada. Foi para casa com bico de tucano, enorme, reclamando, xingando. Saiu irritado, chutando tudo quanto é coisa na frente. Dia seguinte foi trabalhar, comendo o bico de tucano, mas toda hora olhando para o telefone. Lembra? Aquele telefone que tinha disco? Toda hora olhando. Ela vai ligar ou não vai? Ele vai ligar ou não vai? Daqui a pouco, trim. E ele, aquele que estava cara feia, muda a cara. Alô? Tudo bem? Ah, me perdoe de ontem. Não, eu que peço perdão. Tá de... Aquela conversa doce. Aí falaram, desliga você primeiro. Não, desliga você. Não, desliga você. Não, desliga. Aí o humor dele mudou e tudo melhorou. Igual aquela pessoa que parece que está tudo nublado, mas o tempo está bonito, porque ele está mal-humorado. A nuvem está na cabeça, na mente dele. Mas na hora que ele se reconcilia, mesmo o tempo estando nublado, parece que está um céu bonito. Mas tudo é coisa da própria mente. Né? Então, por que ele chegar nesse ponto? E aquele humor, aquele mau humor desapareceu. Lembraram do que aconteceu, né? E agora, voltando àquele texto, o que diz ali? Nada nos causa mais alegria do que o fato de tornarem-se amigos os que estavam em conflito. Jesus diz que que causa mais alegria é o retorno de uma ovelha desgarrada do que a presença de 99 que não se desgarraram. Nada nos traz tanta satisfação e alegria como a reconciliação. Da mesma forma, quantas e quantas pessoas ficaram felizes quando o filho que foi para a guerra voltou da guerra. E o inverso. Ouvi várias histórias assim, de mães que foram até o cais, mesmo tendo a informação que o filho morreu na guerra, ela ia todos os dias no cais na esperança de que o filho voltasse. Todos os dias, esperando que ele voltasse. Mas não voltou, porque já tinha morrido. Mas esse é o coração da mãe, né? O amor da mãe. E, continuando com o texto, há muitos exemplos reais de pessoas que se curaram de doenças, é o texto do mestre, que se curaram de doenças que os médicos não curaram, pelo simples fato de terem feito as pazes com quem estava em conflito. Não haverá alguém que, esquecendo-se da frase, reconcilia-te com todas as coisas da terra, citado no início do livro A Verdade da Vida, queixa-se da sua doença que não é curada, mesmo que tenha pensamentos positivos. Aquele que não está reconciliado é um despreparado diante de Deus. Olha aqui. Mesmo que tenha pensamentos positivos, não adianta ser. Eu estava agora voltei segunda-feira agora do México. Aí na hora que eu estava dando aula, uma delas falou, não, você tinha pensamento positivo. Eu falei, não é somente pensamento positivo. Não adianta ser positivista se a pessoa não está de acordo com a verdade. Não adianta pensar, eu penso positivamente, mas se você não está de acordo com a verdade, não funciona. Então, mesmo que tenha pensamentos positivos, aquele que não está reconciliado é um despreparado diante de Deus. Diante de Deus, despreparado. Agora vamos ver o que é. Aquele que não está reconciliado é um despreparado diante de Deus. Aqui uma coisa fundamental. Eu lembrei de um fato que aconteceu lá em Cuba, quando estive lá em Cuba. E o pessoal feliz que conseguiu um salão enorme e emprestado pelo governo gratuitamente.
Tinha umas 200 pessoas. E depois que eu regressei, disseram o seguinte: olha, eles não vão mais emprestar aquele salão para Setionoye. Porque no meio de 200 pessoas que estavam na palestra, uma delas era um espiãozinho do governo. E disse no relatório: é um ensinamento muito bom, mas eles falam em Deus. Não pode falar Deus para eles. E a Setionoye ensina estar alicerçada em Deus. Por exemplo, aqui no acendedor 145. Ao iniciar o dia, antes de mais nada, purifique a sua mente, edifique o seu dia a dia sobre a sólida fundação denominada Deus, o alicerce da vida chamada Deus. Mentalize durante o Shinsokan: eu sou filho de Deus, a vida de Deus manifestou-se aqui, aí você fala o seu nome. Para concretizar a sua suprema realização de Deus. No meu dia a dia, está se processando sobre a sólida fundação chamada Deus. Meu dia a dia está se processando em cima de um alicerce, de uma fundação chamada Deus. Eu estou alicerçado, estou sobre a proteção, sobre a orientação de Deus, sobre a sólida fundação chamada Deus. Nenhuma tempestade da vida consegue abalar essa sólida paz de Deus. E realmente não, né? Infelizmente, quem é materialista não consegue entender e compreender isso. O cotidiano fenomênico de uma pessoa é a manifestação da mente dessa pessoa, e na proporção que ela conscientiza a própria natureza divina, que é um com Deus, e que é o seu cotidiano pode tornar feliz ou infeliz. E quando Cristo curava as pessoas, aquelas pessoas que só tinham título de doutor e de título de religioso, como eram escribas e os fariseus, não entendiam por que Cristo fazia aqueles milagres. Porque na mente de um materialista, como é que mudou aquilo lá? Como é que mudou? Mas não sabe que atrás disso existe aquilo que é Deus, que está acima das 3 dimensões que nós enxergamos com os olhos carnais. Os olhos carnais enxergam apenas o mundo tridimensional. O mundo da 4ª dimensão, os olhos carnais não enxergam. Não enxergam. Você não vê. Você está orando para o seu antepassado, você não vê o seu antepassado. Alguma pessoa clarividente, sim. Mas mesmo clarividente, ele não vê as ondas artesianas, ondas de rádio, televisão, celular, por aqui. Não vê. E a 5ª dimensão, muito menos. Porque nossos cinco sentidos, ele é muito limitado somente para as coisas do mundo das 3 dimensões. Então, quando uma pessoa consegue realmente coisa maravilhosa, um milagre que acontece na face da Terra, é porque Deus está na dimensão superior. Então, veja uma coisa, explicando aquela velha situação. Se eu coloco uma folha dessa forma, aqui é uma dimensão, concorda? Se eu faço assim, eu tenho 2 dimensões, comprimento e largura, certo? Mas aqui, se um inseto estiver aqui, ele não vê do lado, porque só vê essa linha aqui, só vê essa linha. Mas se estiver assim, ele vê do lado, ele vê a largura e o comprimento, certo? Mas não vê a altura, porque a mente dele está voltada somente para cá. Então, nas 3 dimensões, que é o comprimento, a largura e a altura, é esse o mundo terrenal, tá? E a 4ª dimensão está acima dessas 3 dimensões. Então, quem está na 3ª dimensão não consegue ver tudo o que está acontecendo na 4ª dimensão. Então, da mesma forma, quem está na 4ª dimensão, se quiser descer para a 3ª dimensão, ele desce. É o caso de um espírito que você está lendo a sutra, ele pode descer. Quem está na 5ª dimensão, nós não enxergamos nada, não conseguimos ver nada da 5ª dimensão. E 6ª dimensão, e 7ª dimensão, que é Deus. Quem está na dimensão superior, por exemplo, quem está na 3ª dimensão, e o inseto está aqui na 2ª dimensão. Quem está na 3ª dimensão, ele consegue fazer aparecer aqui na 2ª dimensão. Mas quem está aqui não consegue ver a altura. Por isso que se o inseto estiver aqui, aparecer algo na frente dele, para o inseto isso chama-se milagre. Então ele apareceu, mas ele não consegue ver a altura, não consegue ver para cima. Okay? E Deus pode descer para as dimensões abaixo, inferior à 6ª, 5ª, 4ª, e manifestar aqui na Terra? Pode.
Mas fala, de onde veio? Por que aconteceu? Né? Como é que aconteceu isso? Nós não enxergamos, nossa vista não alcança até essa dimensão, mas Deus pode fazer manifestar aqui, tá? Então, esses são detalhes que acontecem. E aquele que não está reconciliado com Deus é um despreparado diante de Deus. E o que significa essa frase? Despreparado diante de Deus. Não está? Análise lógica, não está preparado. Muito bem. Quem já prestou exame oral, voltando à época, que eu lembro da época de ginásio, tinha exame oral. E o aluno fica frente a frente ao professor, só ele e o professor. Que ele faz perguntas a queima-roupa, certo? A queima-roupa. Tá, o que é isso? O que é aquilo? Agora, imagine você tendo audiência com Deus para lhe pedir alguma ajuda. Então, você com Deus, você diante de Deus. Você está preparado para conversar com Deus? Se você não estiver em harmonia, não entender a verdade, você não está preparado. Primeiro detalhe, entenda o seguinte, qual é a condição sine qua non para estar próximo de Deus, para estar preparado diante de Deus? Qual a condição sine qua non para estar em contato com Deus? O que é sine qua non, antes de mais nada? Né? Sine qua non é uma expressão do latim, significa sem a qual não tem como. Sem a qual não tem como, certo? Por exemplo, você vai fazer uma pizza, sem a farinha não tem como. Né? Vai fazer cerveja, sem cevada não tem como. Não sei como é que... Bom, tem cerveja de arroz, de trigo, outras coisas lá, não sei. Mas sem aquilo não tem como. Vai fazer um edifício, tem o cimento, mas se não tiver água, não tem como fazer o cimentado. Ou seja, sem a qual não tem como. Por isso, sine qua non, se diz o seguinte, sem a qual você não conseguirá atingir o objetivo. Então, se você pretende estar preparado para sentir Deus, presenciar Deus, né? A condição sine qua non qual que é? Primeira condição para que esse desejo de você conversar com Deus sine qua non é amor. É amor. Se não tiver amor no coração, não adianta você rezar, que é uma condição sine qua non é manifestar a mesma linguagem de Deus, que é amor. Por isso que reconcilia-te com todas as coisas. Se não tiver reconciliado, não adianta rezar, porque a vibração é diferente de Deus. É diferente da vibração de Deus, que é amor. Então, a condição sine qua non para nós orarmos, obtermos realmente a ajuda de Deus, a condição sine qua non é amor. Por isso que o amor é o perdão, é a reconciliação. Essa é a condição sine qua non. Tá? Então, dá para ver? Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas da terra, chama por mim. É a regra. É a condição sine qua non que Deus fala. É a condição sine qua non que Deus está estabelecendo. Quer me chamar? Reconcilia-te. Se você se reconciliar, aí as coisas vão se manifestar. Tá? Isso, com certeza, Deus vai se manifestar desde que você se reconcilie. E dentro dessa reconciliação, eu lembrei lá da pretória Aldenise, lá do Belém do Pará. O relato dela é impressionante. Ela praticamente estava sem condições de vida, as pernas todas trançadas, não podia mover, não podia fazer nada. E o marido, muito bonzinho, ganhou uma revista Seichonoye e levou, e com todo carinho, dando atenção. E ela tinha até presenciado e sonhado, lembra da briga terrível que teve que os pais tiveram entre os pais, uma briga terrível que aconteceu. Até viu realmente a cena de um tentar matar o outro. Então ela cresceu com aquele ódio enorme do pai e da mãe, ódio do pai e da mãe. E por isso que a perna ficou toda trançada. Né? Mas quando ela praticou, agradeça a papai e mamãe, começou a agradecer, e a condição sine qua non, que é harmonizar, perdoar e agradecer, estabeleceu na vida dela, quem a vê-la, hoje ela é um pouco mais nova do que eu, está com 75 anos mais ou menos, anda, sobe escada com essa idade, né? Sem nenhum problema. Olhando assim, ninguém acredita como ela estava e como que está hoje. Então, simplesmente, se querem chamar-me,
Ou seja, se quer me chamar, a condição sine qua non é reconciliar com todas as coisas da terra. Deus é amor e o amor traz harmonia, diz o texto. Deus é amor e o amor traz harmonia. É importante verificar as ovelhas no seu coração. Não haverá alguma ovelha desgarrada? Não houve alguém que se afastou de você odiando? Se houve algum mal entendido, deve desfazê-lo. Se está odiando, deve perdoar. Se guarda rancores, deve abandoná-los. Se deve alguma coisa, devolva com juros. Não importa se é dívida espiritual ou material. Dá a quem pede, simplesmente solte, né? Aí, vou contar um caso que aconteceu. Não ia contar, mas vou contar um caso que aconteceu com um colega de trabalho na empresa a última empresa que eu trabalhei. Ele já o conhecia há mais de 15 anos, eu fiquei 25 anos nessa empresa. Aí ele chegou na minha sala e falou: posso conversar um pouquinho? Mas com uma cara bem triste. Posso conversar um pouquinho contigo? Eu falei: pode. E creio que a esposa dele que falou para ele falar comigo, né? Porque ele já tinha ido ao médico 4 vezes e nenhum médico resolveu o problema dele. Aí eu falei: mas o que está passando? O que está acontecendo? Ele falou: uma dor terrível no peito. Os médicos fizeram raio-x, não descobrem do que se trata. Eu estou perdendo apetite e perdendo peso. Minha esposa já me chamou a atenção. Se cuide porque eu não quero ficar viúva. Se cuide porque eu não quero ficar viúva. Aí foi quando ele veio falar comigo. Eu disse: o que você está sentindo? Dor no peito. E ninguém descobre nada. Isso é a causa de você estar ressentido com uma pessoa que é amigo do peito seu. Foi um grande amigo, que você está muito magoado com essa pessoa. E no mesmo instante ele falou: é meu irmão. E disse o seguinte, até um pouco emocionado: eu tenho 47 anos e ele tem 45. Nunca, jamais discutimos por nada. Sempre fomos grandes amigos. Agora, eu com 47 e ele com 45, discutimos por uma coisa banal. Aí eu falei para ele: olha, você veio falar comigo, eu não vou resolver o seu problema, você que vai resolver o problema, mas eu vou te dar a receita. E a receita que você tem que fazer é o seguinte: você vai praticar a oração do perdão 40 vezes, 50 vezes por dia para o seu irmão, durante um mês. Tá ok? Tá ok. Segunda parte, é mais difícil. Você vai pessoalmente pedir perdão para o seu irmão, mesmo que você tenha 500.000% de razão. Mesmo que você tenha razão total, vá se reconciliar com o seu irmão, peça perdão. Ele falou: eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Isso, eu não esperava essa resposta. Eu esperava que ele fosse dizer: vamos ver, né? Mas ele falou: eu vou fazer isso. Só que 12 dias depois, veio o Natal e a confraternização foi na casa da mãe, em Campinas. Ele chegou antes, estava conversando com a mãe e a irmã. Nisso, o irmão chega com a esposa, filhos, e ele sentado no sofá disse: preciso falar com você. E o irmão, lá da porta, disse: eu preciso falar com você. Ele se levantou, foi em direção do irmão, e todos ficaram apreensivos. Vai sair briga. Vai sair briga. E nisso ele chegou ao pé do irmão, levantou a mão e falou: eu quero que você me perdoe. O irmão falou: não, eu quero que você me perdoe. Aí deixou toda a sacola no chão e abraçaram, começaram a chorar. Me perdoe, me perdoe. Não, eu que peço perdão, me perdoe. Não vamos brigar, nunca brigamos. E chorar. 20 minutos. Todos que estavam na sala ficaram emocionados, foram para a cozinha. E os dois ficaram lá, os dois marmanjão, chorando, pedindo perdão. O recíproco agradecer. O recíproco perdão é quando ambas as partes pedem perdão para o outro. E não somente unilateral. Foi aí que aconteceu o milagre. Depois, em janeiro, ele foi na minha sala, me agradecer e disse: olha, preciso dar um retorno do que aconteceu. No meio da cena, minha mãe interrompeu, chamou atenção para todo mundo, uma atenção para ela. E ela disse: eu tenho 73 anos, já tive 73 natais, mas esse foi o mais bonito da minha vida. E naquele dia, ele comeu 3 vezes mais e a dor no peito desapareceu. E em 10 dias recuperou aquele peso que tinha perdido.
né? Quando ele foi falar comigo, já estava bem gordinho, né? Bem normal. Ele não era gordinho, ficou bem com cara de saúde, um olhar diferente, uma paz no rosto, porque estava feliz pela reconciliação que fez com o irmão. E, consequentemente, a dor no peito sumiu e tudo ficou bom. A família toda ficou contente com isso, né? Então, ele estava preparado para Deus por causa desse amor, por causa dessa reconciliação. Então, aí que está o detalhe que eu menciono. Quanto mais próximo de Deus, menor é o ego. Quanto menor é o ego, mais fácil a pessoa perdoar o outro. Quanto maior o ego, a pessoa não perdoa, porque é o ego que não perdoa. Então, por isso que, quando fala, nós estamos aqui na face da terra para cumprir uma missão, essa missão não é simplesmente algo externo, mas dentro de você. Você trabalhar dentro de você. É uma coisa difícil? É. Trabalhar com ego, abaixar o ego é difícil. Mas depende da própria pessoa. Entender o próximo, fazer empatia, se colocar no lugar do outro, é amor? É amor. Não é amor quando a pessoa só pensa no lugar dela, só pensa nela e só vê o lado dela e não vê o lado do outro. Não vê o problema que pode causar para o outro. Não vê o problema que pode causar para a outra pessoa. E não se coloca no lugar do outro. É isso que acontece com guerras, essas coisas mais. Não tem nem aí se vai destruir, vai matar, vai prejudicar alguém. Isso é puro sentimento rude. Então, não é esse o caminho. Tá? O caminho é manifestar Deus. Então, no inconsciente, quase todos estão gravados a lei de Talião. No inconsciente das pessoas humanas está gravado a lei de Talião. Talião, como é que foi a lei de Talião? Hammurabi, lembra do Código de Hammurabi, que foi um rei que governou na Babilônia, Império da Babilônia, quando a Babilônia era a cidade mais bonita do mundo, 1792 a 1750, ou seja, há 3.800 anos atrás, há 3.000 anos atrás, 3.800, faz 3.800 anos que aconteceu esse fato do Império do Hammurabi, lá no Império Babilônico do rei Hammurabi. Foi aí que ele estabeleceu uma regra, uma lei, uma constituição, baseado na lei do Talião, olho por olho, dente por dente. Então, você roubou, então vai ter sua mão cortada, decepada. Fez alguma coisa? Vai, então, de acordo, olho por olho, dente por dente. Esse fato ainda, recentemente, faz 1 ano, 2 anos, um jogador de futebol, numa partida, ele quebrou a perna do outro. E a sentença que a federação local deu é, aquele rapaz que ficou com a perna quebrada, se ele demorar 1 ano e meio para se restabelecer, você não vai poder jogar 1 ano e meio. Só vai poder jogar 1 ano. O período que ele se estabelecer, você vai poder voltar a jogar futebol. Então, na verdade, um código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. E, às vezes, no dia de hoje, né, então, isso é exatamente o que aconteceu. Então, vamos supor que você precisa comprar uma casa, um carro emprestado, com dinheiro, uma peça emprestado, R$50.000. Precisa de 50 mil para completar o valor. Depois de 12 meses, você devolve R$50.000. Aparentemente, você quitou a vida. Sim? Não. E a inflação? A inflação nos últimos 12 meses foi de 5,12%. Então, você teria que devolver, no mínimo, o valor de R$52.560, que é a perda do valor monetário que aconteceu nesse período. E, da mesma forma, ele fez o favor de emprestar o dinheiro, então você não pode devolver a menos. No mínimo, com correção monetária, com a inflação, acrescentada a inflação. Então, o sentimento de culpa por ter pago a menos a quem lhe ajudou, você pagou a menos, ele te fez o favor, você pagou a menos, você fica com o inconsciente sentimento de que lesou o outro. Não estava justo. E, consequentemente, você vai perder aquele valor de uma forma ou de outra. Tá? Da mesma forma, acontece com pessoas que, de repente, o filho gasta muito dinheiro, ou a esposa gasta muito dinheiro, o marido gasta muito dinheiro, se envolve em jogos e começa a perder dinheiro. O professor Camilo Kosumoto já identificava, deve ser aborto, a causa disso. Porque abortaram um bebê para não gastar mais dinheiro. Inconsequentemente, como sentimento de culpa, gasta dinheiro em outras coisas, de outra forma. E vai gastando. E não sabe por quê. Não é verdade? Acabou o tempo. Muito obrigado.
Vem aí o Seminário para Casais 2023, dias 18 a 19 de novembro, nas academias de Ibiúna, São Paulo, Santa Fé, Bahia e Santa Tecla, Rio Grande do Sul. E nos dias 2 a 3 de dezembro, na Academia de Curitiba, Paraná. Amar, recomeçar, sorrir, sonhar, realizar. Seminário para Casais 2023. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail casais@sni.org.br. Muito obrigado!